caras trabalhadoras, trabalhadores, mulheres e homens que nos acompanham no canal Mineral. Aqui é José Reginaldo Inácio para mais uma edição do Argumento Cortante. Estaremos dando seguimento ao nosso debate sobre o normal à mentira, sobre a luz das reformas que literalmente desestruturaram as proteções sociais do trabalho. No último programa, praticamente colocamos elementos que mostraram quais eram de fato os motivos para existir, para ocorrer as reformas que houveram desde a emenda constitucional 95, que foi o famigerado chamado teto de gastos, que nada mais é do que a retirada do papel do Estado e das políticas públicas. Na sequência, a lei da terceirização restrita e também a lei da reforma trabalhista e as consequências decorrentes destas duas, literalmente, alterações legislativas somadas à emenda 95, que provocaram mudanças radicais contra as mulheres e homens que trabalham. Daí, neste programa, estaremos dedicando especial atenção a desvelar as mentiras que foram colocadas. Nós vamos procurar, a partir de qual a realidade, a consequência e a conjuntura, verificar se de fato houve transformação e emancipação do trabalho ou do capital, Como se a gente dissesse que houve um ensaio com uma espécie de chantagem ou extorsão consentida. O empresariado e os banqueiros, eles conseguem que o dinheiro público lhes sejam socializados por meio de políticas protetoras do capital, sob a tutela cínica de um amparo, a gente pode chamar aqui de um amparo emergencial especial, preferencial a eles, como única forma de manutenção e geração de emprego e renda. Só que a gente vai observar que de fato não foi bem isso que aconteceu. É como se disséssemos, a ver a luz do dia, praticamente o desvio da função e dos recursos do Estado para suprir a ganância dos setores econômicos, garantir a manutenção do lucro e da concentração de riqueza às custas do bem público, mas sobretudo com a intensificação da desigualdade e da injustiça social. Nós podemos, neste aspecto, está aqui fazendo uma lembrança daquilo que Florestan Fernandes muito bem nos lembrou lá no passado, nas suas discussões, ainda na virada do século passado para este, quando ele dizia que trata-se de um Dakar sem um toma lá correspondente. Depois de se verem esmagados sob o peso da miséria, de uma taxa impiedosa de exploração do trabalho, do desemprego maciço, da inflação galopante, da exportação líquida da riqueza, da mais desenfreada corrupção e da dilapidação da renda nacional, os trabalhadores novamente e as trabalhadoras novamente são chamados e chamadas para pagar a conta sob a forma de um pacto social. Um pacto social que literalmente já sentimos na pele, que é um pacto social que a única parte que entra com todo o ônus, com toda contrapartida, chama-se o povo. O povo, a classe trabalhadora. Trabalhadoras e trabalhadores, empregados, desempregados, aposentadas, aposentados, pensionistas, todos entram nesta literalmente linha de corte, um pacto social em que o grande custo que se tem, a gente vai perceber, e talvez aqui tenhamos que passar de modo bastante sintético, mas por que não lembrar que já em 2017 já sinalizava que o Brasil estava no caminho errado. Se lá em 2017 sinalizava, ou seja, no final de 2016, no início de 2017, já lá em 13/2, o próprio Banco Interamericano dizia que o Brasil teria até 3,6 milhões de novos pobres em 2017. E é uma situação que traz consigo
um reflexo com sérias sequelas para a sociedade, né? Nós tivemos aí uma reformulação e o próprio Estado dando como se fosse uma senha para a degradação se consistir na sociedade. O Estado, que deveria ser o provedor de mais emprego, de mais renda, de estímulo para a geração de emprego, automaticamente para poder fazer um campo virtuoso de possibilidades sociais, ele inicia com cortes em estatais, né? Literalmente que implicam um sério ônus, porque acaba que, de modo pedagógico, o próprio Estado sinaliza aquilo que o empresariado vai poder fazer a partir de então. Isso vai acontecer. Nós temos programas de corte em estatais, e logo de cara, com um processo de expectativa de adesão de quase 40 mil funcionários, né? Manchete que saiu no G1, Correios abrindo plano de demissão voluntária, aprofunda literalmente a redução de emprego no setor público. Isso é muito claro, isto já no início, bem no início do ano de 2017. E o Estado dando sinais através de suas principais estatais, né? A Eletrobras também, né? Fazendo a possibilidade de adesão de um número expressivo de milhares de trabalhadores. A gente percebe isso logo no começo do ano de 2017. Nós podemos dizer que literalmente já é uma antessala para poder colocar sobre efeito a reforma, por exemplo, ditada pela Lei 13.429, que é a terceirização restrita, né? Nós temos um conjunto aí de setores bancários demitindo quadros funcionais, fazendo PDVs para poder recontratar, né? A Caixa, por exemplo, naquela ocasião informava já em meados de 2017 o processo de terceirização para contratação de bancários, né? Naquele exato momento também já sinalizava a correção do mínimo como sendo a menor desde 2014. Naquele momento já sinalizava que a metade dos trabalhadores brasileiros tinham renda menor do que o salário mínimo. Nós estamos falando já de 29 de 11 de 2017. E para piorar, com a possibilidade real da Lei 13.467 ditar o regramento de que o negociado prevalecerá sobre o legislado, empresas reunindo para propõe reduzir salários, né? Redução de salário em até 6,5%, usando como base a própria reforma trabalhista, né? Que automaticamente para nós é um estado de caos. E aí outros desdobramentos haverão, né? É como se disséssemos que este conjunto normatizado pudesse ser algo melhor, né? Quem é o meio para poder validar essa legislação? Quem é que pode dizer, por exemplo, que é o capital que está sendo o meio para poder garantir um postulado de maior proteção na sociedade, quando na realidade acontece o seu contrário, né? Na realidade a gente percebe que se a gente for colocar em letras miúdas, nós vamos perceber que o número de acordos coletivos eles vão recuar em até 29% já no primeiro trimestre de 2018. Já é o efeito das dificuldades das negociações coletivas, né? Um efeito muito deletério, isto é muito ruim para todos nós. Os estudos apontam que até 900 mil pessoas mudaram de classe, saíram da classe A e B, né? E foram para a classe C e D. A falta de trabalho já estava atingindo praticamente em maio de 2018 27,7 milhões, ou seja, quase 30 milhões de pessoas já estavam sendo afetadas pela falta de trabalho. Isso é um impacto nocivo para quem pensa, já que as reformas tidas desde 2016, desde a emenda condicional 95, passando pela terceirização restrita, pela reforma trabalhista,
a receita, a grande falácia, a grande mentira é que geraria mais proteção social, geraria emprego e renda para a classe trabalhadora. E nós estamos vendo que 2017, 2018 já mostrou diametralmente contrário a tudo que se falaram. É importante, né, que o Brasil entra numa nova onda. O Brasil não consegue atingir sequer a meta de redução de analfabetismo, porque cresceu o número de jovens, né, entre 15 e 29 anos, entre 15 e 29 anos, que não puderam mais estudar e também não conseguiam trabalho. Ou seja, nem estudam, nem trabalham. É um conjunto da sociedade que não tem condições sociais e renda para sustentar os seus estudos, tem que priorizar o trabalho, mas também não tem trabalho, né? E tudo que se falou para alterar as legislações foi no sentido inverso, foi que teríamos mais proteção social, aquilo que nós lembramos do Márcio Túlio, quanto mais desprotegido, mais protegido, mas era uma mentira. Se você diminui a proteção, automaticamente você está desprotegido. Não tem essa lógica. Quanto menor a proteção social, mais protegido socialmente se encontra uma sociedade, né? Quem comprou esta falácia está pagando um preço alto, né? Nós tivemos aí, já em maio de 2018, aquelas pessoas que procuravam trabalho passaram a não encontrar mais posto de trabalho com carteira assinada, né? Gerou-se alguns postos de trabalho no Brasil, mas foram postos de trabalho sem carteira assinada. Ou seja, as pessoas passaram a trabalhar sem carteira assinada, passaram a ganhar menos e a pagar mais juros, né? Então, a situação ela é muito trágica. O emprego formal vai desaparecer, a pobreza e a desigualdade vai avançar, né? Nós estamos falando exatamente de janeiro de 2018. Então, é uma compreensão em que um conjunto muito amplo da sociedade passou a ser usado literalmente como sendo o meio e o fim que o legislador, a mando das corporações econômicas e financeiras, fizeram com o povo. O Estado brasileiro, de certa maneira, o executivo, o legislativo e o judiciário fizeram como se fosse uma tríade de opressão à sociedade, né? Aquele pensamento que a gente pode trazer, né? Que Agnes Heller vai dizer para nós que as máximas de primeira espécie são de natureza proibitiva ou de natureza imperativa quando a gente vai pensar em ditar normas. E ela vai dizer que as normas proibitivas, ou seja, não escolha normas cuja observância envolve, em princípio, o uso de outras pessoas como simples meio. E a estrutura dos três poderes da República passaram a usar as trabalhadoras e os trabalhadores, as pessoas em situação de vulnerabilidade, como simples meio para poder enriquecer setores já milionários, a concentração de riqueza na mão de poucos. Agnes Heller também vai dizer, não escolha normas onde nem todo mundo é livre para escolher, ou seja, a grande maioria da população brasileira não tem a liberdade de escolha quando lhe é imposta a pior condição possível. Então nós vivemos um momento muito crítico da realidade social, né? Nós assistimos um momento de uma tragicidade tão grande que a gente encontra nesse substrato condições deletérias. Os estudos passam a mostrar uma nova realidade cruel para a classe trabalhadora, né? Nós vamos assistir já em abril que um estudo revela que a pobreza extrema havia aumentado no país em 11% e iria atingir naquele momento 14,8 milhões de brasileiros. Mais de 7% da população brasileira, o que equivale, ou seja, a quase 15 milhões de pessoas, vivem em situação de pobreza, né? Então, se trata de um dado trágico para a realidade social, que tem na sua concepção elementos constitutivos que revela que aquilo que era a realidade imposta pelo o próprio sintoma tornou-se o remédio, ou seja,
se a gente for verificar, quem provoca essa desordem está sendo encarregado de corrigi-la. E é uma relação muito triste para nós. Nós vivemos aí, podemos dizer, como se fosse estar falando de uma antessala de todos os males. Nós temos que lembrar que no dia 29 de maio de 2018, no mês em que se comemorou o Dia do Trabalho, né? Naquele mês 55,7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, ou seja, quase 54% da classe trabalhadora estava no desemprego ou em ocupação precária no país, já naquele momento, né? Nós temos que lembrar que também naquele momento um dos principais polos de atuação contra a classe trabalhadora estava a serviço do poderio econômico. Literalmente é um ex-assessor da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, José Pastore. Ele já acelerou para dizer, né, aquele que era o defensor ferrenho da reforma trabalhista, ele sai a pensar de modo diferenciado, mas novamente de modo como se fosse um falsário da realidade, né? Mas ali dizendo verdades, mas como se fosse uma demagogia, né? Ele diz que não dar seguro, saúde e previdência a freelancer e terceirizado é escândalo. É escândalo como? Se ele estava lá defendendo, ele estava lá cerrando fileira com Ives Gandra, com parlamentares que estavam contra a sociedade, né? Que estavam contra a proteção social, né? Ele dizendo que governo e mercado devem criar produtos de proteção para o trabalho flexível. Esse sociólogo dizendo isso. De fato, precisa, o Estado brasileiro tem que se cumprir a isso, mas falado por ele disse lá, né, em matéria que foi veiculada na Folha de São Paulo, que com o avanço da reforma da Previdência, que houve já, com a possibilidade em 2019, com o avanço da reforma da Previdência, o país precisa encarar uma bomba relógio. Ele dizendo que o país precisa encarar a bomba relógio. Uma realidade de 50 milhões de brasileiros que estão desempregados ou na informalidade, sem proteção trabalhista ou previdenciária, ou seja, um baluarte na defesa das reformas que desestruturaram a proteção social do trabalho e os direitos sociais da sociedade. José Pastore dizendo isto, né? Que dirá as demais lideranças que de uma maneira ou de outra como se tivessem literalmente entregue, né, para o solo da podridão as condições de proteção da sociedade brasileira através de reformas, conforme já dissemos. É importante não perder de vista que uma das questões fundamentais ditadas como regra para poder se fazer isto era a situação em que o país se concentrava no país, né? O que era dito, e é interessante que nesse sentido se falava de uma realidade, de um real que assolava e era preciso fazer, né, essas mudanças. E aí a gente pode dizer que aqui lembro de Alain Baudier, quando ele fala da busca do real perdido, em que ele diz que somos atacados por uma opinião dominante, segundo a qual existiriam realidades impositivas a ponto de não se poder imaginar uma ação coletiva racional, cujo ponto de partida subjetivo não seja aceitar essa imposição. Nos impuseram uma situação contraditória das relações sociais, dizendo que quanto mais desprotegidos estivéssemos, mais protegidos estaríamos, e agora chegamos nesse estado, né? E nesse sentido o próprio Alain Baudier nos lembra: assumir como evidência que só se pode falar do real como suporte de uma imposição. É assim que funciona o real? Se o real é precário, nós temos que aceitar a precarização como imposição da realidade? Se falta trabalho, nós temos que aceitar mais falta de trabalho, mais desemprego? Se o trabalho é precário, nós temos que aceitar mais precarização? É isto que vale. Se as pessoas estão perdendo a sua saúde, nós temos que deixá-las morrer?
para que estejam salvas e estejam saudáveis, são contradições terríveis para a gente enfrentar com uma realidade cruel, né? Buscando aqui, chega mais um pouco adiante, nós podemos dizer que também na reforma se pensou em desarticular o principal polo de resistência, de luta da classe operária. Quem é esse principal polo de resistência? É o movimento sindical, são sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Naquele momento, o grande mote era que a contribuição compulsória fazia assentar na relação capital-trabalho um bando de vagabundos inúteis, e sabendo que isso não é a realidade, não se tornava a realidade. Ninguém falava, por exemplo, na situação dos fundos partidários, ninguém falava, por exemplo, na situação do Legislativo Federal, de quanto ganhava e ganha o Legislativo Federal, as entidades patronais, não se falava a respeito disso. Não se dizia, por exemplo, que a porcentagem arrecadada do movimento sindical era literalmente insignificante. O que eu quero dizer aqui? A arrecadação do movimento sindical em média, 0,9 da média de um partido. Ou seja, um partido arrecadava mais de 108 vezes do que uma entidade sindical laboral, né? É importante não perder de vista qual é a relação, por exemplo, de cada parlamentar, né? Cada parlamentar, ele literalmente, o que cada parlamentar recebia equivalia, vamos pensar, todas as entidades sindicais de trabalhadores, que naquele momento eram 11 mil, né? No momento da reforma trabalhista eram 11.784. Cada parlamentar, ele recebia, né, 9,52 vezes mais do que a entidade sindical laboral, né? A entidade sindical laboral recebia 193 mil por ano, enquanto o ente, um parlamentar recebia 1.818 por ano, e uma entidade sindical laboral 193, a média, né, anual. Então é importante não perder de vista. Agora imaginemos nós, o ente patronal não foi atacado na sua receita, ele permaneceu recebendo, enquanto a entidade sindical patronal passou, né, e manteve-se recebendo um valor altíssimo. Entidades patronais, por ano, a média anual das entidades sindicais chegava a quase 3 milhões e 200, né? Temos que lembrar que a entidade sindical de trabalhadores, 193 mil, a entidade sindical patronal, 3.161.223 reais e 19 centavos, ou seja, 16,34 vezes mais do que a entidade laboral. Isto tudo não se alterou, a não ser para a entidade sindical, né? Que a grande intenção era aquele que faz a resistência, que enfrenta as contradições sociais, precisa ser atacado, e foi atacado, né? É importante a gente perceber isso de modo muito claro, né? Os números vão falar por si só, né? A partir do momento que se efetiva em 2019 a reforma da Previdência, já tinha sido efetivada a reforma trabalhista, a terceirização restrita, o fim das políticas públicas com a emenda constitucional 95, o que nós assistimos? Nós assistimos literalmente que a partir de 2019, mais detidamente a partir de 2020, outras coisas passaram a acontecer no Brasil, né? Em setembro de 2020, o Brasil passou a poder assumir um prejuízo de R$1 trilhão na compra de papéis podres dos bancos. Não se pode esquecer dessa arapuca que foi armada com a emenda constitucional 106, né? Não podemos perder de vista, né? Em 2020, Bolsonaro e Paulo Guedes, né, armaram essa arapuca. Hoje a miséria, junto com a inflação e o endividamento da população familiar, se alastram no país, né? Não se pode perder de vista esta condição trágica
né? Nós temos que lembrar que o ano passado, em 1º de maio de 2021, 85,9 milhões de pessoas estavam com um nível de ocupação efetivo, ou seja, 48,6% da população, pessoas ocupadas em idade de trabalhar. Nós tínhamos no Brasil, nesse momento, em 1º de maio de 2021, a população fora da força de trabalho, ela atingia 76,9 milhões de pessoas, né? A população desocupada, naquele momento, era 14,4 milhões de pessoas, subutilizados, ou seja, pessoas com disposição para o trabalho sem conseguir fazê-lo, disposição para mais jornadas sem conseguir fazê-lo, chegava praticamente a quase 33 milhões, ou seja, 32,6%, 32,6 milhões de pessoas, né? A população desalentada naquele momento também atingia 5,6% da população. Lembremos aqui que isso equivale a 6 milhões de pessoas. Na informalidade tínhamos 39,6% da população, ou seja, 34 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. Quando se estratifica os dados, desocupados, desalentados e informais, são mais de 54,4 milhões de pessoas. Esses dados do ano passado, né, do dia 1º de maio. Mas, para que a gente não fique sustentando outras informações, em 2021 ainda a fome ela praticamente volta às ruas do país, né? A gente passa a assistir um dos piores momentos da nossa história. O endividamento da população, ele praticamente entra em patamar recorde, né? Endividamento recorde das famílias ameaça travar a retomada da economia brasileira. Dívida das famílias chega a 58,5% da renda da classe trabalhadora. A base da pirâmide nesse momento, né, é relativamente homogênea. 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3,5 mil reais e 70% ganham até 2 salários mínimos. E são dados cruéis, né? Estamos falando de dados que apareceram nos meios de comunicação em 13 de dezembro de 2021. E, para incrível que pareça, né, já entrando em 2022, o endividamento sobe e consome mais da metade da renda das famílias, se repete o dado de 2021, né? Com alta e endividamento, o endividamento passou a consumir mais da metade da renda das famílias brasileiras. A renda média cai e atinge a mínima histórica nas regiões metropolitanas, ou seja, a renda média cai a R$ 1.378. Praticamente a renda média é quase que o salário mínimo, né? Então a gente vive de modo constante algo trágico para a sociedade, né? E nós vamos assistir que o balanço do orçamento de 2019 e 2021 revela o desmonte das políticas públicas. Aquilo que se previa se fazer em 2016 praticamente vai ocorrer. Se a gente for olhar o balanço do orçamento de 2019 a 2021, vai realmente estar revelado ali o desmonte de políticas públicas do governo Bolsonaro, né? E esta informação também foi veiculada em abril de 2022, né? E para que a gente não perca de vista o momento trágico da carestia, a inflação da cesta básica salta de 13% para 21% em março, né? A gente vai assistir que a inflação dos alimentos da cesta básica supera 20% em 12 meses. Ou seja, quem é pobre está pagando muito mais. O preço, a corrosão, né? Então aí a gente se pergunta, podemos confiar nesse aparato oficial, né? Podemos literalmente dizer que a gente atravessa um momento da história em que a gente pode buscar o Estado para nos suprir? E nesse instante, já quase encerrando aqui essa nossa conversa, nós podemos dizer que os poderes e as instituições, como diria George Orwell, né,
não são hoje deslegitimados porque caíram na ilegalidade. Hoje eles estão mais legais do que nunca. Mas o que é trágico, nós temos que discutir a ilegalidade. Mas é mais verdadeiro o contrário, ou seja, que a legalidade é difundida e generalizada porque os poderes perderam toda a consciência de sua legitimidade. Perderam a sua legitimidade. Os três poderes do Estado brasileiro, mais ainda. Se Giorgio Agamben estava dizendo a respeito da Itália, nós estamos dizendo aqui a respeito do Brasil. Por isso é vão acreditar que se pode enfrentar a crise da sociedade por meio da ação, óbvio que é certamente necessária, do Poder Judiciário. Uma crise como a que nós enfrentamos, não só econômica, não só da saúde, não só social, mas também da verdade, da ética no país, é uma crise que investe a legitimidade. Se a gente buscar esta crise, do Poder Judiciário, uma crise que investe a legitimidade, não pode ser resolvida somente no plano de direito. Repetindo aqui, por isto é vão acreditar que se pode enfrentar a crise da sociedade por meio da ação certamente necessária do Poder Judiciário. Uma crise que investe a legitimidade não pode ser resolvida somente no plano do direito. Se a gente quer buscar legitimidade das ações da sociedade, enfrentar a realidade que está aí imposta, não será através do plano do direito, mas sim da resistência, de ir para a rua para enfrentar essa realidade. Por isso nós aqui do Canal Mineral temos essa preocupação com essa realidade, que é uma afronta a quem busca a mudança daquilo que precisa ser alterado numa sociedade. Por isso que nós tivemos aqui, nessas 3 edições do programa, que trouxemos aqui elementos do normal e da mentira para a nossa reflexão, o pensamento que a gente pode dizer, como quem diz, a respeito da verdade política, a filósofa Hannah Arendt, onde toda a gente mente sobre tudo o que é importante, aquele que diz a verdade, quer o saiba ou não, começou a agir. Também ele se envolveu no trabalho político, pois, no improvável caso de sobreviver, deu o primeiro passo para a mudança do mundo. Um grande abraço, até o nosso próximo.